Mais uma vez, um famosinho de internet, inclusive eu gosto dele, eu gosto dos comentários dele no YouTube, que fez um textão criticando a falta de masculinidade do homem moderno. Mas a falta da masculinidade que ele fala é com relação àquilo que os homens eram em 1950, protetores, provedores. É nesse sentido que ele fala. Também cita alguns casos. Ele diz que nem é o caso de homens femininos, mas é aquela falta de imposição masculina, que os homens não têm mais aquele ar de heroísmo que teriam que ter. E se sacrificar pela sociedade e tal, e aquela coisa toda. Tá, mas e qual sociedade que ele está pensando? Uma sociedade de 2018 ou a de 1950? A proteção às mulheres de 2018 ou a proteção às mulheres de 1950? Ele não toca nesse assunto. Ele faz apenas a crítica aos homens. Por que ele não critica uma mudança de postura das mulheres? Tem medinho? Tem medinho de perder seguidoras? Tem medinho das seguidoras virem que nem um enxame lá no YouTube, no canal dele, no Facebook, encherem ele chamarem ele de machista e não sei o que, tá com medo disso? Eu gosto dele, do Bernardo Kirsten, eu gosto dele, mas ele tem o mesmo defeito de alguns caras ditos conservadores de hoje em dia, que exigem uma postura do homem de 1950, mas esquece que as mulheres são de 2018. As mulheres mudaram. Elas não são que nem as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias. Os homens têm que colocarem isso na cabeça. Mas parece que nem eu falei no outro vídeo, parece que levaram uma dose de anestesia no cérebro. O corpo está vivo, está reagindo, mas o cérebro parou de funcionar. Também isso não é só medo que leva os homens a não exigirem uma mudança do comportamento das mulheres. O comodismo também. Mas isso também tem a ver com a parte biológica do cérebro do homem. O homem, ele quer trabalhar e ele quer chegar em casa e descansar. Ele não quer entrar em DRs, em picuinhas, em mimimis. Ele quer descansar. Ele está cansado do trabalho, ou mesmo que ele não esteja cansado do trabalho, mesmo que ele tenha um trabalho leve, ele não quer estar em discussões mínimas de coisas sem importância. Então o que ele faz? Ele deixa passar batido essas picuinhas. Não, acho melhor ficar quieto e vamos. Amanhã é outro dia. Só que isso
Isso está nos custando caro. Esse comodismo, esse medo está nos custando caro, porque as feministas e seus apoiadores, aproveitando-se do medo que conseguiram impuser nos homens, aproveitando-se do comodismo dos homens, estão aprovando leis e privilégios sem parar. Então nós estamos pagando caro por esse comodismo. Não pensem que empurrando isso com a barriga, isso nunca vai me pegar. Uma hora, se não pega você, vai pegar o teu irmão, vai pegar o teu vizinho, vai pegar o teu filho, ou vai pegar o teu neto. Alguém sofrerá esse pênalti. Se você for sortudo, você escapa. Então, esses caras que fazem esses textões exigindo a volta da masculinidade, eles têm que ter a coragem de fazer um textão exigindo a volta das mulheres de antigamente. Não estou falando em proibir direitos de mulheres. Estou falando do que as mulheres eram antigamente, do respeito que as mulheres tinham pelos homens, que as mulheres hoje em dia não têm mais. A maioria absoluta das mulheres não tem mais o respeito que tem pelos homens, pelos seus namorados, pelos seus maridos. Então, exigir masculinidade, respeito dos homens e não exigir das mulheres não vale. Assim não dá. Eu já falei isso. Vou tornar a falar. Outra coisa, exigir que nós tenhamos os mesmos direitos, não direitos a menos. As mulheres estão com direitos a mais. Ou nós vivemos numa sociedade igualitária, ou nós não vivemos. E então não se pode exigir muita coisa de um lado só. Tem que se exigir dos dois lados. E nós temos que aparar as arestas. Se a balança está pendida para um lado, mas nós temos que tentar equilibrar essa balança novamente. Mas parece que tem um pessoalzinho aí que não está aceitando. São as feministas. O plano delas não é esse. O plano delas é justamente sacrificar o homem ao máximo, relegar o homem ao ostracismo. O plano das feministas não é igualitarismo, é supremacismo. Nós temos um obstáculo sério e temos em consequência as mulheres intoxicadas de feminismo, que já se criaram no ambiente feminismo, de feminismo. E aí, como é que nós vamos fazer? Se você faz uma crítica, as mulheres, nossa, enlouquecem. Como é que nós vamos fazer para mudar isso? Não que eu creia que a sociedade tenha salvação. Quem me acompanha, eu fiz no meu primeiro vídeo, eu já disse. A nossa sociedade atual não tem salvação. Não há como reverter esse quadro. Nós podemos amenizar, tombar de um modo igualitário. Vamos todos tombar
vamos todos irmos para a cova de um modo igualitário, mas nós não vamos reverter a sociedade saudável como era antes. A sociedade tende a degenerar. Eu peço aqui, o meu intuito do canal é para que os homens que me assistam tentem saltar fora desse sistema, não entrar nesse sistema, porque por enquanto o sistema ele segue a todo vapor a favor do feminismo. Então eu não sei se nós conseguiremos um dia contrabalancear isso. Não sei. Mas a luta continua. E agora vocês vejam, por exemplo, os candidatos a presidente. Todos, com exceção do Bolsonaro, só falam em ampliar ainda mais os privilégios das mulheres. Ainda mais. Não sei o que mais poderá ser mais, ainda mais. O que poderá vir mais ainda? Não consigo imaginar. Cotas, leis de violência doméstica, cotas na política, não sei ainda, e eles ainda, a maioria dos candidatos, falam em ampliar os direitos das mulheres. E daí a Marina Silva disse que as mulheres merecem se aposentar mais cedo do que os homens. Porque elas têm uma tal de dupla jornada. Trabalham fora e trabalham em casa. Em primeiro lugar, dona Marina Silva, os homens ainda continuam como provedores do lar. Eles continuam bancando a maior parte das despesas do lar. Então, ou as mulheres repartem meio a meio as despesas, ou então elas se sacrificam um pouco mais e fazem mais as tarefas domésticas. Tem que ser... Não é igualitária as coisas? Não são igualitárias as coisas? Então, muito simples. Aumenta a divisão das despesas. Não, vamos dividir meio a meio e você me ajuda nas tarefas domésticas meio a meio. Ou então você banca a maior parte das despesas e deixa comigo a parte mais das tarefas domésticas. Ela esquece disso, ela esquece desse detalhe. É muito conveniente mesmo esquecer de certos detalhes. Eu não lembrei disso. Não lembrei não, nem coloca na cabeça, é por conveniência. Em segundo lugar, os trabalhos domésticos são para a nossa própria manutenção. Não faz sentido eu exigir uma compensação. Tem feministas que falam até em compensação financeira por trabalho doméstico. Olha só, mas vamos falar agora só nessa parte das mulheres se aposentarem 5 anos a menos. Não faz sentido, eu estou trabalhando para mim. Para a minha manutenção, não faz sentido eu querer cobrar isso, eu querer algum tipo de direito sobre isso. Nós temos que ter responsabilidades, nós temos que arcar com responsabilidades, com nossos serviços para a nossa manutenção da vida. É um absurdo esse tipo de argumento. Terceiro lugar. Eu tive que colocar em degraus aqui, porque é tantos absurdos que é incrível. Cada vez mais os homens ajudam em casa.
e moram, e os casais moram em apartamentos, compram comidas prontas. O trabalho doméstico ele está bem pouco, ele está bem fácil de fazer. Não é mais aquele bicho papão, não é mais o tempo da minha mãe que fazia comida numa trempe, em cima de duas panelas, em cima de uma trempe, ou só com o fogão a lenha. E ia lavar a roupa no riacho. Não é mais naquele tempo da minha mãe. Será que não perceberam isso? Que as coisas facilitaram? Mas não, querem continuar com esses privilégios. Quarto e último. Infelizmente, a tendência do casamento é terminar. Eu já abordei isso aí. Cada vez mais as pessoas estão morando sozinhas. E aí, como vai ficar a compensação dessas pessoas que moram sozinhas e fazem seus trabalhos domésticos? Como vai ficar essa compensação? Os homens serão incluídos? Ou os homens que moram sozinhos e fazem seus trabalhos domésticos não terão direito? Continuarão se aposentando 5 anos a mais. Só as mulheres, mesmo morando sozinhas, continuarão se aposentando 5 anos a menos. Quer dizer, não tem lógica. Então assim, eu tento ajudar. Se eu conseguir ajudar uma meia dúzia de homens inocentes que não conhecem o sistema feminista, homens ainda jovens ou homens mais velhos, que ainda não se flagraram, que ainda estão com aquela dose de anestesia no cérebro, a dose de anestesia ainda não passou, não clareou suas mentes, eu tento ajudar. Eu tento mostrar, o sistema ele não é igualitário. O sistema que nós estamos é um sistema baseado em pautas femininas, feministas e femininas. Então, abram o olho, se precavenham. Não entrem nesse sistema, procurem não entrar nesse sistema. Esse sempre é o meu recado. Quem for sábio, me ouça. Quem for metido a durão, vai em frente. É isso aí, pessoal.